E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o porquê que as pessoas não percebem que estão viciadas em PMO. Por que que elas não percebem isso com o passar dos anos? O porquê que você começa desde criança e também, mesmo com alguns sintomas ali, oferecendo riscos à sua saúde mental e também espiritual, para quem acredita, física, você ainda não consegue observar aquilo como uma prática ruim, uma prática que, obviamente, ela tem um dano para a sua saúde, a sua socialização, a sua estrutura emocional e trabalho, entre outros tipos de coisa. Você não percebe isso, mas por que que isso não acontece, pessoal? Por que que isso não é visto de primeira? Por que que isso não é observado por nós quando estamos na prática de PMO ou também de outras práticas que podem estar sendo viciantes ali na sua vida, mas o porquê que isso acontece? E esse problema, essa característica, ela é vista porque crescemos usando PMO desde adolescentes, desde criança. Então, quando a gente é acostumado com uma estrutura de vida, obviamente, quando a gente muda ou quando a gente vem com alguma coisa nova, achamos estranhos, né? Por exemplo, você parar de ver PMO é algo estranho para o seu corpo e também para a sua mente, porque você cresceu utilizando o material adulto, tá? Para quem não sabe, PMO, eu vou deixar a legenda aí escrita, bacana para você entender, por questões também do YouTube não entender isso como um problema, certo? E pessoal, uma das características é essa. Você cresce utilizando isso e demora muito tempo para você observar o real problema da situação, porque é algo normal para você. Então, desde a adolescência, desde o início, você tem esses problemas, mas ainda não consegue observar os danos. Eles estão lá, eles estão aparecendo, porém você não percebe, não considera isso um problema. A mesma coisa é quando isso vai dar problema lá no amigão de baixo. Essa é a hora, esse é o momento da qual muitos homens despertam para tratar o vício em PMO. Mas, de primeira, eles não percebem isso como o causador do problema. Eles acham que é outra coisa. Eu, por exemplo, achava que utilizar essa prática não faria tal dano. E quando eu comecei a perceber certos comportamentos, certos danos, eu associei isso a outra prática, a outro problema. A criança está crescendo junto com o consumo em PMO e obviamente não vai perceber os danos. Não, além de não considerar que aquilo é uma adicção é um vício, além de não considerar que aquilo é uma adicção, não vai perceber os danos como fobia social, transtorno de ansiedade, depressão e também bipolaridade, tá? Em alguns casos pode desenvolver bipolaridade, uma pré-esquizofrenia, algumas coisas, e também transtorno de pânico, tá? Você está mexendo com o seu cérebro e não com somente uma estrutura ali, eu estou mexendo somente com a minha psique. Não. Sabendo dessas condições, nós homens só vamos nos atentar para os sintomas, para o problema em si, quando isso chega ali no amigão de baixo, como eu tinha dito, quando ele começa a não funcionar muito bem, mas não somente no sexo, tá? Você vai perceber que ele começa a se condicionar ao cenário, às condições que você fez ele se acostumar, né? Uma adaptação, um condicionamento que você fez para ele durante esses anos todos, tá? Primeiro, você costuma o organismo, a sua mente a isso, e depois passa a não ter tanto líbido assim. Lembrando que essas condições elas são amplas, elas não são para todo mundo, né?
Muitas pessoas vão dizer, pô, sou viciado em PMO, aí de repente o cara fala, beleza, o que você sente? Mano, eu tenho ejaculação precoce, eu tenho não sei o que e tal, mas não é todas as vezes que uma pessoa vai passar por isso. Temos aí duas variantes, depois também eu vou fazer um vídeo exemplificando isso, tá? Tem muita coisa pra gente conversar, pra gente tratar muitos assuntos, tá? Eu tava vendo num artigo aqui muito interessante, que a gente tem que se atentar mesmo, tá? Porque existe blogueiros, uma mídia independente, né? E a fins de estimular a sexualidade, né? Precoce das crianças, seja com masturbação, com pornografia, com nudez, entre outros tipos de coisa. E isso é um grande problema, porque desestabiliza as pessoas não passam as fases necessárias, as quais elas deveriam passar, e acaba, obviamente, chegando a um fim muito ruim, certo? Então, muitas das vezes, essa é a condição da qual os viciados em PMO estão passando. Eles não percebem as consequências, né? O porquê. Por que eu sou viciado e não percebi por todos esses anos? Porque eu fui condicionado durante todo esse tempo. E a origem disso tudo pode variar também. Ela pode ser por algum parente, por algum colega, por algo de surpresa que você viu na internet. Tem várias formas. Só que tem um porém, você não deve se apegar a isso. Ah, se não fosse o meu primo, ah, se não fosse o meu tio, o meu coleguinha e tudo mais. Cara, você já está adulto. Agora é a hora de você trabalhar, é a hora de você vencer. Se você não colocar as suas energias para vencer isso, porque além de você ser adulto, além de você possuir uma racionalidade, por mais que ela esteja ali parcialmente prejudicada sobre isso, você precisa tomar as decisões, você tem informação, você tem a questão empírica, você sentiu isso na pele, viu que tem outras pessoas também passando por isso, então não há mais o que ficar delegando isso para outra pessoa, jogando isso para outrem. Não, agora é sua responsabilidade, é hora de você rever os seus conceitos, rever se realmente você quer isso. Porque tem gente que fala, eu quero deixar de ser viciado em pornografia, mas não faz nada do que deveria fazer para se opor a esses comportamentos. Acaba que se passa anos e você continua na mesma, tá? E não se baseie em casos individuais. Raramente você vai ver uma pessoa que o cara passou no concurso, pode ocorrer? Pode. Tem pessoas que não vão danificar drasticamente a questão cognitiva, mas a maioria sim. Mas mesmo você que aí passou no concurso, ganhou um grande cargo e tudo mais, mesmo sendo viciado em pornografia, lembre-se, você poderia ser muito melhor do que você já é e teria muito mais segurança. Então, abandone esse vício o quanto antes e vença em todas as áreas da sua vida, porque não adianta nada você ser um vencedor na área profissional e não ser na área amorosa, né, romântica, familiar, espiritual e entre outros assuntos também. Então é isso que eu deixo para vocês aqui, mais um assunto importante, e nos vemos no próximo vídeo, que temos muito mais para se tratar aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, tá, e compartilhar esse vídeo. Até mais, pessoal!